Ser humano. O homem é um ser social, e sempre foi. Antes da fala e muito antes da escrita, o homem das cavernas já sentia a necessidade de viver em grupo e relacionar-se com outros homens, aprender e transmitir conhecimento. Mas, para isso, o canal de comunicação deve estar em constante evolução, acompanhando as mudanças e o conhecimento dos indivíduos ao longo do tempo. Mas, parando para pensar, aonde o jornalismo se encaixa nisso? Coberturas, plantões, presença em lugares e em situações desagradáveis, descasos. Essas são algumas dificuldades que um jornalista passa para oferecer o melhor serviço de informação e ajudar a sua sociedade da melhor forma possível. Mas o tempo passou, as coisas mudaram. O mundo foi um ontem, é um agora e será um novo amanhã. Sabendo dessa exponencial crescente de tecnologias e meios de comunicação, o jornalismo se viu na situação de ter que acompanhar. Logo, surgiram ao longo do tempo várias formas de expressão da profissão: rádio, papel, telejornalismo e agora o grande e intenso jornalismo digital. Apesar de serem conectados à mesma base, jornalismo, essas multiplataformas são totalmente diferentes. Objetivos diferentes, ferramentas diferentes, métodos diferentes. E você, já parou para pensar como funcionam as coisas atrás das vozes dos locutores? Das palavras e manchetes chamativas do jornal impresso? Do boa noite no jornal da TV? Ou da informação dentro da web? Então vem com a gente que isso mudará hoje. Estamos aqui com Rafael Capa, um repórter com bacharel em jornalismo pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também trabalhou na agência Lupa como ministro das oficinas de checagem, também foi conhecido como novo nicho do jornalismo. Sim. E também trabalhou como repórter do jornal o Globo, escrevendo matérias online para o site oficial do jornal e também na TV Band, certo? Certo. Então, Rafael, obrigada por aceitar a entrevista. Como funciona a rotina de um ambiente de jornalismo digital? Ela não tem uma rotina, né? Eu acho que quando eu fiz faculdade, existe uma imagem do jornalismo que era você chega lá, fazer uma matéria para ser publicada no dia seguinte. Depois você chega na redação e você vai publicar a matéria em meia hora. Ou seja, isso tem um lado bom, que é o lado de você ter um acesso maior à informação, cada vez mais rápido. Mas tem um lado ruim, que a apuração ela também acaba ficando muitas vezes muito acelerada e às vezes deficitária. Então por isso assim, rotina não tem. Mas tem, você chega no jornal sabendo que alguma coisa vai sair em algum momento. Como é o seu trabalho de apuração e produção para divulgar diariamente uma notícia nova? Depende, né? Eu brinco que tem as notícias que vão me dar audiência e as notícias que eu me importo. As notícias que vão dar audiência é aquelas notícias assim, um meme na internet, uma brincadeira. Essas você vai fazer, a apuração é quase zero, vai gerar audiência, mas ao mesmo tempo não é uma apuração, vamos dizer, tradicional, de você ter uma fonte, você conversar com ela, você ganhar confiança e depois conseguir um furo. Então assim, essa segunda apuração é que eu mais gosto, mas ela demanda um tempo que cada vez mais a gente não tem tanto. Tendo a sua experiência com multiplataformas, qual é a diferença de escrever para TV e para web? Total. Eu acho que na TV você tem uma minutagem, né, um minuto para aparecer, que ele é muito curto, então você tem uma escolha do que você vai falar, a imagem vale mais do que o texto. Na web você tem uma outra questão, que é assim, como fazer a pessoa ir além do título. Sim. Ela clicou. E aí como manter um bom primeiro parágrafo, um bom segundo, terceiro, quarto, para ela continuar lendo você e você contar uma boa história ali. Então, na TV nós temos um limite e a gente tenta utilizar a imagem como ganho para isso. Na web a gente tem sem limite, mas a gente tem que fazer a pessoa querer continuar lendo você. Só, cara, li a reportagem, só o título. Li o título e tá tudo certo. Entendi. Quais são as vantagens e desvantagens dessa comunicação da era digital? As vantagens é que você não precisa esperar um dia para saber uma notícia, né? O papel era isso, você acordava de manhã para saber o que estava acontecendo no dia anterior. Hoje em dia você, no mesmo minuto, você tem acesso à notícia do mundo inteiro. A desvantagem é que, com isso,
a gente tem que ficar mais criterioso na apuração, e a gente não ficou. A ânsia pela audiência, de certa forma, faz com que a gente queira publicar antes de todo mundo, seja o cara que seja o primeiro a publicar, e isso acaba não trazendo a apuração necessária. Exatamente, você acaba dando erro, você acaba dando o que chama de barrigada, uma notícia que não é verdadeira. Então, assim, eu acho que a gente está numa transição de entender que temos que dar notícia sempre, a todo momento, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de lado essa apuração, mas ainda está no caminho. Então acho que no futuro esse equilíbrio já vai existir, mas por enquanto não. Entendi. Muito obrigada pela Obrigado. entrevista. Olá, aqui é o Luciano Vilauba Neto, jornalista. Eu que trabalho com uma rádio web que transmite as notícias do vôlei, principalmente o vôlei feminino, no Brasil. A rádio web se chama Passear. Estamos um pouquinho de férias agora com o término da Superliga, mas em breve voltaremos. Então vocês perguntaram como eu vejo o rádio na realidade com essa tecnologia toda que a gente tem aí, como internet e TV. A rádio e o rádio tem o seu espaço, tanto a rádio web quanto a rádio convencional tem o seu espaço. Muita gente gosta de ouvir só as notícias, ouvir música, né? Ouvir enquanto faz outra coisa. E isso é uma particularidade do rádio. A TV, você tem que estar prestando atenção, olhando as imagens, a internet também muitas vezes, e o rádio, você tem que ficar ligado, só ouvindo, só escutando as notícias, escutando as músicas. Então, mesmo com as tecnologias, mesmo com as mídias sociais aí reinando nesse mundo de hoje, eu acho que há grande espaço para a rádio e para a rádio web. Eu escolhi a rádio como plataforma para distribuir meus conteúdos porque acho ela muito interessante. Apesar de a gente ter Instagram, Facebook e YouTube, a gente também consegue entrevistar bem as pessoas, consegue entrevistar os atletas logo depois do jogo. Eles ficam assim, passam aquela emoção, é muito legal. Uma emoção que eu lembro da época de que eu era só ouvinte, né? Achava muito legal, principalmente com jogos de futebol na época. Hoje muita gente ainda ouve muito jogo de futebol e tem colegas também que transmitem jogo de vôlei pelo rádio ou pela rádio web. É uma plataforma muito interessante. É uma das plataformas do Passear e a gente tem gostado bastante dessa plataforma também. Eu que já tinha um pouco de experiência na agência CEUB, que era a agência de notícias da minha faculdade lá em Brasília, de jornalismo, onde eu fiz monitoria, fiz estágio. Gostei muito, tive a oportunidade de entrevistar cantores, atores, pessoas da política. E eu acho que quis transformar também esse espacinho para a galera do vôlei também. E é por isso que eu escolhi a rádio como uma das nossas mídias.